Boa noite a todos. Boa noite. E esse é um boa noite realmente com muita energia, não é? Que a gente precisa para trabalhar nessa noite maravilhosa, fria, gostosa. E eu quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar com vocês nesta casa querida, que eu já venho há muito tempo, acredito que uns 20 anos já. Vi essa casa crescer com a Maria Helena, não é? E aqui está hoje, né? Essa casa linda, iluminada, e que nós possamos nesta noite buscar justamente essa iluminação que a casa nos traz, para que venhamos, em nome do Pai, em nome de Jesus, trabalhar nossos conhecimentos, colocá-los em prática, a fim de que possamos, mais rapidamente possível, estar de volta aos braços do Criador. É interessante que eu estava lendo ali, né? Quando Jesus... acho que eu estou apagando aqui. Jesus é o caminho. Por que será que Jesus é o caminho? Já paramos para pensar nisso? A doutrina vai nos dizer que Ele é o nosso guia, modelo, não é? Através do seu Evangelho. E o único caminho para os cristãos. Esse caminho é longo, muitas vezes doloroso, mas que Ele vai dizer para nós que tenhamos alegria, perseverança, e que nesse caminho, percorrendo dessa forma, nós iremos encontrar o nosso objetivo maior, que é a felicidade, não é? Todos nós temos direito à felicidade. Estamos vivendo num mundo de expiação e provas, por uma necessidade individual, mas que esse mundo não está estático. Ele está a caminho da regeneração. Portanto, nós, como espíritos imortais, precisamos também acompanhar esse movimento. E ele diz também que é a verdade. Não existe outra verdade a não ser esta. Um dia, os povos entenderão que Ele é o bom pastor e que as ovelhas que estiverem fora do seu aprisco, um dia o encontrarão. Ninguém fica para trás. Então a doutrina espírita vem nos dar essa mensagem que todos nós um dia seremos luz. Faremos aquilo que Jesus faz. Quando? Só depende de nós. Ele disse isso, não é? Aquilo que eu faço, podereis fazer também igual ou mais. Por quê? Porque não existe estacionamento, não é? Ninguém estaciona. A evolução é constante. Existe uma lei divina que vai dizer isso, que é a lei do progresso. Então nada é estático, mais uma vez a gente coloca, não é? E a vida. Que vida é essa que Jesus diz? Que é a vida.
Então ele mostrou para nós que não existe a morte, que todos nós continuamos nossa trajetória necessária para o crescimento moral e intelectual. Como Emmanuel nessa mensagem vai dizer para nós, não é? Portanto, gente, embora o caminho seja longo, nós já percorremos muito esse caminho. Portanto, falta menos. E só vai depender de nós o tempo. Mas é importante a gente ficar alerta, porque o tempo está correndo numa velocidade muito grande. E se nós não acompanharmos, possivelmente teremos que retardar esse passo em outros mundos, condizentes à nossa energia, condizentes às nossas vontades, não é? E aí, gente, eu gostaria de dizer que eu vou precisar muito de vocês essa noite, porque nós não vamos estar sozinhos. Este é um estudo interativo. E para a gente entender esses talentos, como trabalhar esses talentos nesta noite, vou precisar de vocês, ok? Firme? Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender é como nos vemos. Quem sou? Então cada um se olha no espelho e vê a matéria, vê o corpo físico. E muitas vezes se deixa levar por isso e esquece que não é aqui, não é a matéria, está na matéria. Portanto, nós não somos, nós estamos. Não somos essa matéria, nós estamos nela por uma necessidade de progredir, da convivência com o outro, não é? E eles vão dizer que as muitas existências buscando o desenvolvimento gradativo de suas qualidades, tanto aquelas morais quanto as do intelecto, nós já colocamos isso. Mas cada qual desenvolve as virtudes que já consegue observar além de a desejar. Porque muitas vezes a gente sabe quais são, mas fica naquela vontade de deixar para depois. Depois eu faço, tenho todo o tempo do mundo, será que eu sou um espírito imortal? Mas não é bem assim, não é? Quanto mais nos atrasarmos, mais amiga dor vem até nós. É castigo divino? Não. É um alerta. É um alerta para nós. Olha o que você anda fazendo, não é? Por que está acontecendo isso contigo? Então, muitas das vezes, a gente faz alguma coisa pensando que está fazendo certo e, na verdade, infelizmente, não é o certo. É como aquela história que nos conta André Luiz, está no livro Missionários da Luz, daquela mãe que pede ajuda aos espíritos para o filho que ficou na Terra. Ela está desencarnada. O filho se perdeu. E o instrutor de André Luiz vai dizer que ela provocou isso. O excessivo amor. Por amar demais, ela facilitou a vida dele. E ele, como todos nós, né, temos as nossas dificuldades morais, se perdeu, não conseguiu, né? O orgulho tomou conta, o egoísmo tomou conta dele. Então, por aí a gente vai ver que muitas vezes a gente pensa que está ajudando e não está ajudando. Então a gente precisa raciocinar. Caridade deve ser pensada. Será que eu estou fazendo realmente a caridade? Não é?
Mas vamos em frente, senão a gente não vai ter tempo de... Venha. Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou passar esse pequeno vídeo para a gente entender um pouquinho a respeito dessa parábola dos talentos, ok? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai depois o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ensinamento da parábola, né? A quem Jesus se refere como sendo o Senhor? Quem é o Senhor que distribuiu os talentos ali naquele momento aos seus servos? Deus. Deus, né? A gente precisa entender que os talentos aqui, né, não é dinheiro. Jesus colocou, né, fez essa referência, né, alegórica, mas os talentos aí são os talentos que a gente vem ao longo das nossas existências trazendo consigo. Deus colocou desde o nosso nascimento como espírito os talentos à disposição. E em cada encarnação a gente busca, né, desenvolver os talentos. Mas são muitos. Não são poucos os talentos, não é? E a gente não consegue, numa encarnação só, resolver isso. E aí a gente acaba deixando de fazê-lo. Mas quando a gente programa a nossa encarnação, né, quando o livre-arbítrio permite isso,
a gente diz, né, lá para os irmãos espirituais que vai tentar fazer pelo menos 4, 5 talentos naquela encarnação, resolver esses, né? Mas, chegando aqui, as dificuldades na matéria faz com que a gente às vezes passe e não o faça. Então, a quem Jesus está se referindo como possuidor dos talentos? A quem Jesus está se referindo como possuidor dos talentos? Já dei a dica. Quem? Nós, não é? Nós. E qual seria a representação dos talentos? Como eu falei há pouco, é dinheiro? Não. São as virtudes, né? São as virtudes. E por que o Senhor não fez a distribuição de forma equitativa? Porque ele deu para um, ele deu 5, para outro ele deu 2, para um terceiro ele deu 1 apenas. Por que será? Ele sabe até onde podemos suportar. Até onde podemos suportar. O que mais? Ele conhecia as virtudes de cada um. A capacidade de cada um, não é? De desenvolvê-las, né? De desenvolver os talentos, né? Todo mundo concorda? Não ouvi. Sim. Agora os encarnados. E o que representa na parábola dobrar os talentos? Essa é um pouco difícil, vou explicar. A gente, então, quando encarna, a gente diz assim, olha, eu vou buscar resolver tantos talentos. A gente faz uma programação, não é? Mas ao chegar aqui, a gente, de boa vontade, além de resolver aqueles talentos que a gente se propôs, a gente pode também realizar além, não é? É uma programação, não é aquilo, isso não está estático. Nós podemos aumentar isso, não é isso? Então, aquele que recebeu 5 dobra os talentos, ou seja, ele veio com 5 talentos para resolver, né, que foi doado por Deus, mas ele chegando aqui, ele disse, não, eu quero mais. 5 talentos é pouco, eu vou resolver a minha vida colocando mais virtudes à minha disposição. E o que recebeu 2 fez a mesma coisa. Mais modesto, né? Recebeu 2 talentos, segundo a sua capacidade, não é isso? Então ele dobrou os 2 talentos que tinha recebido. O terceiro, que o Senhor sabia que ele ia ter dificuldade, né? Pelo grau do seu momento, da sua capacidade, deu apenas 1. E mesmo esse 1 que ele recebeu, ele não conseguiu trabalhar. Ele resolveu enterrar o talento. Enterrar o talento significa o quê? Estacionar. Hã? Estacionou ali. Estacionou, não é? Não foi à frente. Ele tinha o talento à disposição dele, mas ele preferiu, né, evitar realizá-lo, de repente por má vontade, por preguiça, esse foi por medo, com medo de encarar. E o que Jesus quis dizer? O que tiver mais será dado e o que não tiver mais será tirado. Vamos lá, gente. O que tiver mais será dado e o que não tiver mais será tirado. Mais responsabilidade. Né? Máxima responsabilidade também. Esforço. Esforço, responsabilidade. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudo. O
buscar o conhecimento, né? Então, através do conhecimento, eu não posso dizer não sabia. É isso? Essa de não saber, ele não pode dizer. A gente vai lembrar de Saulo, na entrada da cidade de Damasco, né? Quando ele pergunta, né? O que queres que eu faça? Pergunta a Jesus, né? O que queres que eu faça, Senhor? Nós não podemos dizer isso. A gente sabe o que tem que fazer, não é? Pelo menos estamos aprendendo. O que representa na parábola ser lançado nas trevas exteriores? Essa é fácil. Onde haverá choro e ranger de dentes. Que trevas exteriores são essas? Hã? Ele não evoluiu, não é? Se ele não evoluiu, ele vai receber a quantia que ele merece. E nós estamos falando que nós estamos vivendo um momento de transição planetária, não é? Onde a Terra está buscando um outro nível e que nós temos que acompanhá-la. E que Jesus foi dizer lá há 2000 anos que os mansos herdarão a terra. É justamente essa terra, a nova terra, não é? A terra mais aperfeiçoada moralmente, intelectualmente. Intelectualmente nós vamos ter que ajudar também. E então, esses irmãos que não querem, estão querendo deixar para depois, esse depois já ficou complicado. Porque no sentido da reencarnação, nós sabíamos assim, eu vou deixar para amanhã. Aí retornava à Terra, numa outra encarnação, porque sabia que tinha Terra à disposição. Mas agora é um pouco diferente. É a separação do joio e do trigo, como diz na parábola, né? A parábola do joio e do trigo está justamente, nós estamos no momento dessa separação, onde a erva daninha será separada de quem? O joio é a erva daninha, o trigo, quem é o trigo? A boa semente. Aqueles que querem fazer a diferença, não é? Então, gente, os mundos habitados, como Jesus coloca, são muitos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí? Que morada nós iríamos se nós não resolvemos não fazer nada? Entenderam? Nós não sabemos para onde vamos. Nesse momento da separação do joio e do trigo, nós não sabemos. Ao desencarnar, nós não sabemos onde vamos mais. Agora, como a gente está buscando, né? Usando o coração, a sabedoria, possivelmente vamos ter a oportunidade de voltar. Porque, na verdade, aqueles que não vão retornar são aquelas pessoas mais, sabe, que não querem mudança, que querem continuar fazendo mal. Então, estão atrapalhando esse movimento de transição. Então, vão ter que, não por castigo, mas por necessidade vibratória, vão ter que ficar naquele lugar que elas se sentem bem. Está entendido? E vai haver choro e ranger de dentes, prantos e ranger de dentes. Muitos vão realmente se revoltarem por estar naquela situação.
outros se arrependerão. Mas aí terão que aguardar outra oportunidade. Mais uma vez a gente coloca, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos. Tudo que nos acontece não é Deus. Somos nós que provocamos. Deus nos deu as leis. Olha, tem que seguir essas leis. Se não seguirmos, é o livre-arbítrio, né? Nós, eu não quero seguir essa lei. Pronto. Como Jesus está dizendo ali, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não quiser seguir o que está no Evangelho, quem é o culpado? Deus? Deus vai passar a mão na nossa cabeça? Coitadinho, vou dar uma oportunidade a ele. Dá sim. Mas essa oportunidade é dolorosa. E aí, nós vamos seguindo e nós vamos ajudar esses 3 irmãozinhos que receberam os talentos e vamos colocar aqui os talentos necessários que a gente está pensando agora, que está na nossa mente. Eu preciso trabalhar esse talento. Eu preciso trabalhar essa virtude. Então nós vamos ajudar primeiramente esse que recebeu os 5 talentos. Então vamos lá buscar 5 talentos para ele dobrar isso. Hã? Escutei? Amor, puxa, esse é o principal, né? E é o mais difícil, né? Então, amor, vamos ao segundo talento? Tolerância. Tolerância. Por que nós temos que tolerar, hein? Por que será que nós temos que tolerar? Também queremos ser tolerados. Precisamos também da tolerância, não é? Com certeza. Terceiro talento. Empatia. Precisamos conviver, né, com o nosso próximo de uma maneira sadia, tranquila, porque nós gostaríamos também de receber tudo isso do nosso próximo. Olha como é um objeto de troca, né? As virtudes, elas é um trabalho de troca. O que eu estou dando, eu estou recebendo. E quem disse isso? Francisco de Assis. Nosso irmãozinho, né? Que é dando que se recebe. A gente quer trocar, eu quero primeiro receber para dar depois, aí eu esqueço de dar depois, só recebo. Põe a página, né? O egoísta. Não é? Terceiro talento, quarto, né? Quarto talento. Compreensão. A mesma coisa, né? Se a gente deseja compreensão do próximo, temos que compreendê-lo também. Quinto talento? Perdão. Perdão. Já sabemos perdoar? Aí eu perdoo, mas não quero vê-lo nem pintado na minha frente. Ou então eu atravesso a rua, né? Quando eu vejo ele passando, vou para outra calçada, né? Eu não quero conversar com ele. Isso não é perdão, não é? E agora nós vamos ajudar o que vai dobrar os 2 talentos dele. Vamos lá. Coragem. Coragem é um talento e tanto, né? Ter coragem de mudar, não é? Coragem de mudar. É até nome de filme. A coragem de mudar. Porque precisa realmente ter coragem. Porque as coisas que a vida nos apresenta, elas são muito desejadas, não é? Aquelas coisas que a gente às vezes quer e não precisa.
Aí Jesus vai falar, né, justamente sobre isso, né? Muitas das coisas que a gente às vezes tem, a gente nem usa, fica guardado. A gente não dá para ninguém, porque, não sei, né? Porque eu não sei, cada um tem a sua... faz a sua forma de raciocinar em cima daquilo que tem. De um bem, por exemplo, que pode fazer falta a uma pessoa e não é utilizado por ela. Um outro talento? Perseverança. Perseverança. Vai se comunicando um com o outro, não é? Interessante. Tem que perseverar. Foi o que Jesus fez, não foi? Jesus foi até o fim, não é? Sabe por que ele foi até o fim? Justamente para mostrar para nós que nós precisamos fazer a mesma coisa. Perseverar. Porque muitas vezes a situação está difícil, está ruim, e a gente desiste. Ah, não quero isso não, vou fazer outra coisa. Às vezes a pessoa está na casa espírita, ou em alguma religião qualquer, não é? Fazendo um trabalho, e de repente cansa e deixa o trabalho para o lado, não faz mais. Não perseverou, não é? Ah, chega, não quero mais isso não. Tudo bem, livre-arbítrio, não é? Mas nós espíritos sabemos que quando a gente trabalha no bem, a gente não está sozinho, não é? Aliás, nunca estamos sozinhos, mas no bem tem sempre irmãos nos ajudando, nos apoiando, irmãos espirituais, para que nós possamos fazer o melhor. Nossos mentores espirituais, não é? Então a gente precisa pensar nisso. Se eu desisto, eles também não têm como continuar. Nós ficamos sozinhos. E eles também, né? Nessa tarefa. E agora o derradeiro talento que eu não ouvi aqui. Humildade. Humildade. Se falou no perdão, né? Aí vem o perdão, realmente é você ter humildade de perdoar. Você não jogar no rosto daquele que você está perdoando. Você entender o outro, que está a caminho também como nós, não é? Com as suas virtudes, com as suas falhas, como nós. Então tudo isso, gente, a gente... Aqui foram 8 talentos que nós nos referimos, mas são muitos. São muitos talentos. E a gente passando aqui para frente, nós vamos falar de indulgência. Nós falamos de indulgência? Não, né? O que é ser indulgente? Ser indulgente é entender o outro, não é? E não apontar o dedo para o outro. Entender que ele está no caminho dele. O Senhor não deu 5 talentos para os 3. Ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Então cada um está num compasso. Cada um está num desenvolvimento moral, intelectual, espiritual. Então nós temos que entender isso. Ter benevolência, né? Que foi falado. Porque nós queremos tudo isso para nós. Nós não gostamos de críticas. E a humildade, que foi a última, né? Talento ali, tem que fazer com humildade. Essa é a principal virtude que Jesus vai mostrar para nós
quando ele lava os pés dos apóstolos, não só lava como enxuga. E ele é o nosso modelo. Ok? Ele não está dizendo que nós temos que lavar os pés das pessoas, não é isso. Ele está mostrando a humildade, até que ponto ela pode ir. Misericórdia. Ter misericórdia na palavra, na ação, no pensamento. Compaixão. Aí nós vamos lembrar daquela passagem do caído na estrada, não é? Passou o levita, passou o sacerdote, que conheciam da lei, mas não pararam para atender. Então aquele que era considerado de má fama, né? Foi que ajudou. Quer dizer, Jesus está mostrando para nós que ser bom, se ter compaixão, independe de posição hierárquica. Só depende da boa vontade, de amor, como foi colocado primeiro. A primeira virtude, amor. Então a caridade, eu diria, na verdade, que é ser caridoso. Ser caridoso. A gente costuma falar muito aqui sobre... Às vezes você está fazendo uma tarefa de caridade, né? Entre aspas. Por exemplo, gêneros alimentícios, né? Vai doar gêneros alimentícios. Aí você vai, doa gêneros alimentícios. Roupa, você vai, doa roupa. Muito bom isso. Essa é uma caridade material, não é? E a caridade moral? O que é a caridade moral? É quando eu vou até lá entregar os gêneros, o agasalho, e olho no olho daquele que está recebendo. E que eu vejo o agradecimento dele no olhar. E ali, como diz Francisco, é dando que se recebe. As energias que ele está emanando ali, estou recebendo. Estou me fortificando. Olha só como é bonito, né? Então eu tenho que dar um passo a mais. Jesus fala algo parecido, né? Se tiver que andar com o inimigo, ao invés de andar 1 milha, anda 2. Faça mais. Então, além de eu entregar ali na casa espírita aquele gênero, eu vou até lá. Não precisa ir sempre. Mas vai até lá sentir as vibrações daqueles irmãos, né? É tão gostoso isso, gente. A gente nem imagina. E falando em caridade, Paulo, apóstolo, Paulo de Tarso vai nos dizer: em sua primeira carta aos Coríntios, disse o seguinte: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, e que tinha muita, né?
até transportar montanhas. Se não tivesse caridade, eu nada seria. Se não tivesse o amor, não é? No coração. Então tudo na vida é assim. Tudo na vida precisamos fazê-lo com amor. Pois foi isso que o Criador colocou dentro de nós. Está dentro de nós o amor. Muitas vezes fica lá apagadinho no cantinho, né, coitadinho? Não sai dali. Assim, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Porque a caridade está ao alcance de todos nós, daquele que ignora ao sábio, do rico ao pobre, e porque é independente de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Nenhum de nós pode dizer assim, eu não posso fazer caridade. Porque todos nós temos um coração para dar alguma coisa. Um olhar de benevolência, um sorriso, um abraço, um ouvido, uma fala. Tudo isso está somando ao nosso crescimento espiritual. Tudo isso nos aproxima de Deus. É o que Deus deseja de nós. É ser amor, ser luz. Quando a luz desponta, as trevas desaparecem. Então nós, que optamos por estar aqui nesta noite fria, mas aquecida pelos irmãos da luz, esses queridos irmãos, nossos mentores espirituais, que possamos dedicar esta noite também aos irmãos desencarnados, aqueles que trabalharam nesta casa, que continuam amando esta casa, esse lar. Então, estamos todos juntos e misturados. Que a paz possa permanecer no coração de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos vocês, os seus lares, seus afins. E que possamos perseverar. Essa é a palavra-chave da noite. Perseverar. No dia de reunião da Casa Espírita, se eu estiver bem, eu vou. Se eu estiver mal, eu não falto. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.